Olá pessoal, eu sou Márcio Bueno, CEO da BNSK, criador da metodologia da tecnomanização e autor do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria. Nessa linha, nessa série de bate-papos com especialistas, influencers, executivos do mercado, a gente hoje trouxe a Camila Santos. Eu gostaria que ela se apresentasse. Em primeiro lugar, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aí o convite. Me conta, quem é Camila Santos? Bom, primeiro agradecer demais, tá? Foi uma honra poder ter lido esse livro em primeiríssima mão. Antes mesmo de lançar, eu já comecei a indicar para colegas, acho que foi muito interessante. Camila Santos, acho que essa pergunta é tão filosófica, né? Acho que um psicólogo pergunta isso pra gente, e a gente muitas vezes fica se questionando quem é. Durante os últimos 14 anos da minha vida, trabalhei com eventos executivos, então sempre fazendo pesquisa de mercado para entender, e acho que esse livro calhou com muitas coisas que eu já tinha escutado a fãs, né, de presidentes de empresas, diretores financeiros, diretores de tecnologia, de marketing. Não é um assunto para uma cadeira só, para um si só, né? Então eu sou fundadora do movimento Business on the Road, que a gente batalha pela geolocalização estratégica tanto de pessoas quanto de empresas, e tem muito a ver com todos os conceitos que você traz, né? Porque a gente fala sobre como as empresas podem mudar parte da sua operação para esse Brasil que é tão grande, tão cheio de oportunidades, levando em consideração benefícios que tragam, sim, custos-benefícios para a companhia, mas também para a sociedade. Então, calhou muito e em todo momento eu enxergava o nosso propósito ali. Além disso, também sou fundadora do Camix Customer, que é uma companhia que trabalha com sucesso e experiência do cliente. Então, o nosso grande propósito é criar e fortalecer elos emocionais que se conectem com as relações comerciais. Então, acho que esse livro veio para iluminar os meus dias, né? Te agradeço demais a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco do que eu achei, né? Estou honradíssima em conversar contigo. Legal, legal. Quando a gente pensou nas pessoas convidar, eu vi e eu enxerguei que os teus negócios tinha muita sinergia, e eu acho isso bacana, a gente compartilhar e se rodear de pessoas que têm essa mesma pegada. Bom, eu vou começar com a única pergunta que eu vou fazer, eu tenho feito isso para todos e tal. Você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo tão agressivo que a gente vive? Olha, eu adoraria te responder de bate-pronto que sim, mas eu diria que tem que vai demorar. Vai demorar, eu acredito que vai demorar. Tem muita gente que já tem essa mentalidade, que já busca, né? Acho que a minha rede é muito composta de presidentes de diretores, como eu falei, e eu acredito que muitos deles estão buscando o que você traz no livro. Mas tem muita gente que ainda está com a visão dos líderes dos anos 80, que nem para liderar pessoas adequadamente essas pessoas conseguem. Então, elas conseguem aplicar toda aquela riqueza de detalhes que você traz. Ainda vai levar um tempo. É aculturamento, né? Cultura não vai do dia para a noite. Eles precisam ler e ouvir muitas coisas, né? Mas é interessante ver que conceitos como trazer a tecnologia muito avançada, tipo a água, que você traz um exemplo que eu acho fantástico, que para adotar aquele tipo de iniciativa de tecnologia muito futurista, vai precisar dar um passinho atrás e olhar mais para os humanos. E não é... Tem muita gente que fala sobre visão centrada no cliente. Não é só centrada no cliente, é no humano. E aí, na verdade, eu quero te fazer a provocação. Começar já trazendo uma série de coisas Manda bala, que na minha cabeça, né? A primeira conversa que a gente teve, eu falei muito que eu conversava com diretores e que parte da minha pesquisa tem a ver com você mudaria de município, de estado, porque se eu comprovasse que existem benefícios fiscais, recursos naturais, queda de turnover, são todas perguntas muito focadas no saving ou em trazer lucratividade. E aí a gente falou assim, pô, lê o livro e depois você me conta, né? Eu queria que você me contasse da onde você começou a ficar... Eu sei que você conta no livro, mas eu acho que é legal a galera ter esse spoiler, né? De onde você tirou esses primeiros pensamentos? O que estava acontecendo na sua cabeça que você pensou, cara, dá para gerar riqueza sem gerar miséria, né? Como você coloca. Olha, eu não acordei um dia assim e falei assim, olha, eu vou criar a tecnomanização e ela vai ser assim. Isso foi um processo, né? Foi um processo. Eu fui executivo de multinacional, então eu fiz muitas das coisas que hoje eu vejo que são nocivas e que a gente busca resolver.
Eu fui dos que colocava no LinkedIn orientado a resultados. E não que seja ruim ser orientado a resultados, mas quando você é orientado a resultados, somente a resultados, isso pode ser um problema, porque aquela história de conseguir o resultado a qualquer custo, a qualquer preço. Fui desses. Então, teve um dia que deu um clique de falar, puxa vida, tem alguma coisa que não está legal. Começou a me incomodar nas reuniões executivas coisas que eu já tinha visto 200 vezes, né? O exemplo do livro que eu conto, quando falam de, puxa vida, quero ser Great Place to Work, mas também faço ali o estudo de otimização para contratar pessoas com necessidades especiais, isso já tinha visto mais de uma vez. E, a princípio, para mim era normal. E começou a me incomodar. E eu comecei a pensar por que estava me incomodando. Por um lado, eu venho do mundo da tecnologia, então a parte de transformação digital, para mim, é normal, né? Faz parte do meu dia a dia, da minha formação. Eu fui executivo de multinacional há muitos anos, então a parte de negócios, para mim também era natural. E o perfil humanista de pensar nas pessoas, eu sempre tive, mas na minha vida pessoal, porque isso estava mal visto, falar sobre pessoas no mundo corporativo, pensar nas pessoas, né? A gente pensa muito em cliente, como você falou, e eu costumo dizer que assim, o cliente, ele não é um cifrão com pernas, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Né? Então, assim, a gente tem que vender, sim. Tem que ganhar dinheiro, sim. A qualquer custo, a qualquer preço? Não. Tem limites. E aí eu fui juntando as peças nesse quebra-cabeça, num processo, né, de autoconhecimento, de buscar, porque eu não estava satisfeito, falei, puxa vida, o que está errado? O que está errado? Eu fui trabalhando e fui juntando as peças. O primeiro workshop que eu fiz sobre essa ideia que eu tinha, nem tinha o nome de tecnomanização ainda, chamava Technology, Business and Personal Transformation, alguma coisa assim e tal. Nossa, super. E aí, no dia seguinte ao workshop, foi um sábado, domingo, na segunda, às 5 da manhã, eu acordei assim, tecnomanização. É isso que eu quero transmitir. Então, foi um processo, né? Não foi... eu comecei a me sentir incomodado das coisas que eu fazia, que eu via no dia a dia, que até então parecia normal, deixaram de ser. E uma pergunta que ficou na minha cabeça, né? Você viveu muitos anos na Europa. 15 E anos. eu sempre penso no conceito de atores da vida real, né? A todo momento a gente está protagonizando algum papel. Ora pai, ora filho, ora marido, ora... E nós somos feitos de um conjunto de experiências vividas, de crenças, de valores. Quanto mais você abre a sua mente, mais você consegue pensar. Não é nem fora da caixa, como você coloca no livro, né? É sem a caixa. Você acredita que essas vivências te fizeram trazer esse incômodo? Eu acredito que toda mudança começa de algum incômodo. Esse escrever, você acha que partiu em alguma monta dessa vivência em vários lugares diferentes? Não, sem dúvida, isso é importante. Você ter vivências, experiências diferentes, isso enriquece sempre. Né? Eu venho de uma família humilde, saí de um bairro muito humilde, passei fome na infância, aí me desenvolvi, estudei, cresci, fui morar na Europa. Então, eu fui unindo essas coisas e vendo a diferença entre esses diferentes mundos, diferentes formas de ver a vida, de ver as coisas. E era como eu aprendia coisas no meu dia a dia e depois eu comparava com o que realmente eu estava vivendo ou vendo no mundo, falando, puxa vida, tem coisas que faz sentido, mas tem coisas que não bate, né? O discurso não está batendo isso aqui. E isso eu sempre fui muito observador, talvez uma das minhas maiores características de ser observador. Eu sempre vivi em mundos que eu considerava que eu não pertencia, ou cheguei até a pensar que eu vivia em mundos que eu não merecia estar ali, né? Porque síndrome do impostor. Total. Mas assim, porque, como eu falei, eu venho de uma origem muito humilde e demorou para eu acreditar
que eu sim tinha o valor e que poderia estar onde eu quisesse, né? Eu achava que, puxa vida, olha, vim lá, tô pobrezinho, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu me pegava às vezes, e eu sempre, com essa perspectiva, eu sempre me via observando como ali um espectador desse teatro que a gente vive em cada momento, em cada lugar. Eu sempre observei muito, e isso também me ajudou em alguns momentos a ver que o que se fala nem sempre é o que o que se pratica nem sempre dá o resultado que se propõe, e eu fui vendo essas diferenças, esses gaps que existem entre um discurso e ação, entre ação e resultado, e fui criando e construindo um modelo para poder cobrir esses gaps que eu considerava que eram necessários cobrir. E daí surgiu a tecnologização. Então, não foi um dia que eu sentei e falei, vou criar uma metodologia. Foi surgindo, foi um processo. Uhum, uhum. Tem algo que eu acho que é muito interessante que você traz no começo e eu paro toda vez para pensar, né? Às vezes a gente olha, os meus avós, eles são migrantes, eles foram de Minas para Curitiba com uma lata de farinha debaixo do braço. Então, chegaram lá analfabetos, muito sem ter... E a minha mãe teve a inquietação de que ela não queria viver naquela miséria e ela foi estudar engenharia química. Por que eu estou trazendo essa história? Porque você fala sobre o conflito de gerações, né? Da gente falar, pô, mas meu avô, nada a ver o que ele pensava. A minha mãe, engenharia química, né? E aí queriam que eu fosse química. Mas a gente vai querendo poupar, vai querendo colocar os nossos filhos em uma bolha, e a gente faz isso no universo corporativo também, né? Os executivos mais seniors protegem os mais jovens, dizendo, não, eu que sei, calma, não, você não sabe de nada. Como é que você enxerga isso? Olha, na minha opinião, é um erro tão grande quando eu ouço pessoas dizer, eu já vi esse filme, eu sei o que vai acontecer, eu sei como resolver esses problemas, porque eu tenho experiência. É um crime, porque eu acho que ninguém viu esse filme que a gente está vivendo agora, nesse momento. É uma realidade muito diferente a tudo que a gente já viveu. A gente está vivendo uma nova realidade. Depois, tem um outro ponto que é muito importante, que é ter humildade intelectual. Né? Essa humildade intelectual é falar, por mais experiência que eu tenha, deixa eu ouvir o que você tem a dizer, vamos entender se faz sentido e vamos compor com o que eu sei, com o que você sabe, porque a resultante de compartilhar conhecimento nunca é a soma de ambos, é sempre mais. Né? Um mais um, nesse caso, sempre são três. Esse nosso bate-papo aqui, você traz um conhecimento, eu tenho um conhecimento, e se eu tenho duas laranjas e te dou uma laranja, cada um vai sair com uma laranja. Quando a gente compartilha conhecimentos, eu vou sair com o seu, você vai sair com o meu, mas eu não perco o que eu tinha, eu somo. E além do mais, a resultante do meu e do seu é sempre maior do que um mais um. Então, ter essa humildade intelectual é importante. E quando a gente usa isso nos processos de transformação das empresas, a gente busca ter multigerações, ter mais de uma geração, porque é importante ter visões diferentes, é importante ter perfis diferentes, ter diversidade, como a gente trabalha na tecno-humanização, inclusive neurodiversidade, né, para poder ter essa pluralidade e essas visões vão enriquecer sempre, sempre. Depois, se extrai daí o que é melhor, em cada caso, em cada momento e tal. Então, essa humildade intelectual não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade, né? Muito mais Pensamento importante. socrático, né? Quanto Total. mais sei que nada sei. Total, porque achar que sabe ou achar que não precisa ouvir ninguém, hoje em dia pode matar a sua empresa, pode matar o seu negócio. Eu tenho vários casos de pessoas que disseram, não preciso, eu sei o que eu estou fazendo, quebraram a cara por não ouvir ninguém. Você pode até fazer ou saber o que está fazendo e fazer o que você realmente quer e acredita, não tem problema nenhum. Mas ouça, você não perde nada, né? Tem algo que você coloca também sobre a mudança cultural, ela não sei... primeiro, muitas empresas acreditam que não tem uma cultura. Fala assim, não tem uma cultura. Se você acha que não tem uma cultura, é porque você não orientou essa cultura para ela ser nada e ela já existe. As pessoas já se comportam, já fazem coisas, né?
E muitas coisas não acontecem sem o patrocínio. Hoje a gente ainda respeita muito a hierarquia, as caixinhas, né? Do tipo, olha, se o board não comprar essa ideia, nada acontece. Como é que você enxerga esse movimento cultural para aceitação? Acho que é quase a primeira pergunta que você me fez, mas voltada para você. Como é que você enxerga que vai ser essa penetração da tecno-humanização no dia a dia dos executivos e de todas as caixinhas dentro das companhias? Dentro da empresa, sem dúvida, ela vai ser, ou deve ser, né, top-down. Mas se a empresa não fizer assim, o mercado vai fazer bottom-up. Então, se a empresa não se transformar de uma forma consciente e humanizada, o mercado vai empurrá-la a fazer. É o seguinte, eu posso transformar a minha empresa por conscientização, eu posso tecno-humanizar a minha empresa por conscientização, falar assim, eu sei da importância que isso tem para eu fazer uma empresa e construir uma empresa mais rentável e consciente, eu preciso seguir esse caminho, ou eu faço isso porque eu acredito que é o melhor para construir um ecossistema onde eu mesmo vivo, que seja muito mais humano, muito mais consciente, e isso vai trazer benefícios de todo tipo para mim. Então, eu posso fazer isso de uma forma consciente, como executivo. Agora, se eu não fizer isso, eu vou ter que fazer inevitavelmente, porque o mercado vai me empurrar a fazer. Por quê? Porque vão surgir startups, vão surgir empresas com essa pegada, feitas por jovens de outra geração millennials ou centennials, que já tem muito essa pegada, que já tem, inclusive, grandes empresas que estão fazendo esse movimento também, e aí eu não vou conseguir competir com essas empresas, porque elas têm um formato muito diferente ao meu. Aí eu vou ter que fazer. O grande problema é que se eu não faço naquele primeiro momento por conscientização, ou até por interesse empresarial, para ser mais rentável, mesmo não acreditando que eu devo fazer as coisas certas, tudo bem, faça por interesse, né? A sociedade agradece do mesmo jeito. Agora, se eu não fizer de maneira ativa, eu vou ter que fazer em algum momento. O grande problema é que quando eu tenho que fazer isso por obrigação, porque o mercado está exigindo isso, às vezes pode ser tarde. Às vezes pode não dar tempo, porque essas mudanças são lentas, elas não são do dia para a noite. Não existe uma varinha mágica, uma receitinha de bolo que chega na empresa e fala assim, olha, agora, amanhã você vai ser de outra forma. São mudanças, muitas vezes, que tem que passar um processo, né, de transformação relativamente longo. Então, se não fizer, vai ter problema. Então, eu acho fundamental. Aí cabe uma pergunta incrível, né? Longo quanto? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava com a galera, eu fiz alguns eventos para falar sobre BPM. Eles diziam, olha, a gente não consegue pensar em uma mudança processual que entra na cultura com menos de 6 meses. Não dá, não dá, não dá. E eles eram muito relutantes com isso, eles batiam o pé e falavam, não, é 6 meses. Antes disso, a gente não pode mudar o processo, porque ele vai ser volúvel, né? Na sua opinião, para a gente começar a pensar e dizer que, olha, nós estamos pensando agora, as nossas decisões são um pouco mais tecno-humanistas. Quanto tempo? Ou não existe um tempo? Olha, é difícil porque depende muito da cultura da empresa, em que momento ela está, né? Porque, assim, tem empresas que possuem muitas ideias das que a gente defende e concentra nesse framework, porém, elas estão desordenadas, elas não estão conectadas, elas não estão, muitas vezes, sincronizadas. Então, o trabalho é menor e o prazo também é menor para que isso comece a funcionar. E tem empresas que é diametralmente oposta. Ela não tem nada e pensa completamente o contrário, e aí o trabalho é maior. Mas, assim, a gente está falando de começar a ver resultados. Se a empresa já tem um pouco essa pegada, de 3 a 6 meses a gente começa a ver resultados, mas para a gente considerar que a empresa está totalmente tecno-humanizada, entre 18 e 24 meses. Resultados começam a vir lá no início, mas é uma coisa que vai de 3 meses a 2 anos, para chegar lá no final e falar, puxa vida, fizemos, conseguimos e mudamos a empresa. Também depende do tamanho da empresa, etc. Então tem muita coisa ali, tá?
Legal. A gente está falando de um universo de empresa onde as pessoas tomam decisões muito conscientes, né? Muito eles analisam o que eles vão Sim. fazer, por mais que não sejam as melhores decisões, muitas vezes, né? Como você conta o caso lá, de que tem muitos diretores que se fecham, e eu passei por essa situação também, de diretores que se fecham uma salinha, tomam aquela decisão e nunca viram um cliente de frente, nunca vivenciaram o que ele viveu, né? Que é algo muito legal que, por exemplo, a 99 faz, né? Eles põem os diretores para dirigir uma vez por mês os carros para eles sentirem na pele o que os motoristas sentem, o que os clientes, passageiros sentem. Então, isso é muito legal. Mas, e tem outro cliente não, outras pessoas que já tinham uma dificuldade antes da tecnomanização. Eu lembro que eu fiz algumas conversas com a Embrapa para a gente falar sobre agro, sobre estruturação, sobre que agro ainda era muito familiar, e aí eles começaram a enxergar, eles olham para a tecnologia, para a inovação, muito na máquina, no arado e tal, mas quando a gente fala de gestão, ainda era muito atrasado, né? Tinha agricultores que a gente conversou, né, que faziam parte de cooperativas, e eles diziam, cara, eu nem mexo no Excel ainda, pra você ter ideia, assim. Então, quão distante você acha que o conceito de tecnomanização está deles, ou você acha que talvez para eles seja até mais fácil, porque eles já pensam em pessoas? Olha, às vezes, ou muitas vezes, inclusive, inovação não tem a ver com tecnologia, ou muitas vezes a tecnomanização não precisa de tanta tecnologia para ser feito um processo. É importante, sem dúvida, você considerar a tecnologia como ferramenta para te ajudar, como uma ferramenta a mais, né? E importante, mas é infinitamente mais importante você ter a mentalidade e ter a cultura e a consciência de que o ser humano deve estar no centro dos processos sempre. Por exemplo, a gente pode usar a tecnologia, no caso da agricultura, a gente pode usar a tecnologia para construir comida de astronauta, né, tudo em cápsulas, e acaba matando a agricultura, porque eu faço tudo em laboratório, ou eu posso usar a tecnologia de uma forma tecnomanizada, pensando em desenvolver a agricultura familiar, dar dignidade para pequenas famílias e tal. E claro, isso é bonito dizer, mas não é tão simples fazer. Por quê? Porque quando você tem grandes fazendas, você ganha economia de escala, você pode comprar grandes máquinas e automatizar muito o processo, conseguir uma qualidade maior, ter um monte de profissionais trabalhando em volta daquilo. E a agricultura familiar, para competir com essas grandes fazendas, precisa de tecnologia, precisa de conhecimento, precisa de uma série de coisas. Mas com tecnologia eu consigo levar essa informação para essas pequenas famílias e consigo ajudar na logística dessas pequenas famílias, que talvez seja mais complexa que tudo saindo de um único lugar centralizado. Então, buscar esse equilíbrio, eu posso usar a tecnologia como normalmente a gente pensa para fazer comida de astronauta, e ainda tem pessoas, uma vez eu discuti com uma pessoa que ela acreditava que o futuro era comida de astronauta, porque assim a gente toma uma cápsulazinha e não perde uma hora e meia sentado à mesa, almoçando com as pessoas e com a família, porque eu tomo e sobra mais tempo para produzir e para fazer outras coisas. Sabe, a importância das conexões humanas em volta de uma mesa, de você trocar informações, sentar com a tua família e conversar, saborear um prato, o carinho que você põe ao fazer uma comida para alguém que você ama, Cozinha aonde fica isso? terapia, né? Onde fica a cozinha terapia? Então é isso, antes de aplicar a tecnologia, mais ou menos tecnologia, tem um passo prévio, que é de elevação de consciência, de falar para a vida, aonde eu vou colocar os meus recursos, meus esforços? Eu posso usá-los, e a tecnologia é um dos recursos e um dos esforços que eu posso pôr. Para que eu vou usar? Qual é o propósito disso? E se faz sentido? E qual é o impacto que isso vai ter nas pessoas? É isso que a gente propõe para as empresas, um exercício prévio à automação, à transformação digital, etc. A gente eleva a consciência para saber onde vai colocar os recursos. Depois, se a empresa decidir, nesse exemplo que a gente está dando, temos que efetivamente elevamos a nossa consciência e temos que
usar a tecnologia para melhorar a agricultura familiar, porque isso vai melhorar o ecossistema que a gente vive, ótimo. Se ela falar, não, eu quero fazer comida de astronauta, eu falo, puxa vida, não é comigo que você vai fazer, sabe? Tem outras pessoas, talvez, no mercado que façam isso. Que legal. Eu acho muito legal você falar sobre elevação de consciência, porque tem um episódio que você conta ali do efeito Dunning-Kruger, que eu falei, gente, não é possível que aquilo aconteceu de verdade, né? E é surreal. E tem uma frase muito forte que eu até anotei aqui, porque isso me marcou bastante, né? A palavra é dura, né? Que diz assim: quanto maior a incompetência, menor sua consciência sobre sua incompetência. E tem muita gente que está ali no alto do Olimpo, porque tem já, obviamente, não precisa olhar para baixo, para o lado, para cima, já sou magnânimo, né? Como é Exato. que você acredita que essas pessoas vão ter uma elevação de consciência? E vou até emendar aqui, tá? Como é que você acredita que as pessoas vão ser provocadas para ter elevação de consciência? E qual é o nosso papel? Por exemplo, eu, Camila, li o livro, vou me relacionar com várias pessoas, né? Faço palestras por aí, mentoria sobre a experiência do cliente. Qual é o meu papel em disseminar, como eu posso provocar as pessoas a elevar a consciência, uma vez que elas só mudam por elas mesmas e não pelo que eu disser, né? Disser assim, você tem que fazer. No final, a gente aprende pelo amor ou pela dor, não tem jeito, né? Então, é mostrando exemplos, mostrando cases, nunca confrontando, né? Assim, às vezes eu converso com executivos que dizem, não, a gente já faz isso aqui, a gente já é muito consciente, a gente já é muito humano, a gente se preocupa muito com as pessoas. Quando uma das pessoas que a gente conversou aqui, nesses bate-papos que a gente está fazendo no livro, ele falou, puxa vida, eu conheço uma empresa que o ano passado cresceu e mandou quase 20% das pessoas embora. Eu falei, mas puxa vida, mas você não está crescendo? Ele falou, sim, mas eu tenho que aproveitar a desculpa da pandemia e da crise para mandar, porque se eu mando embora agora, ninguém vai ficar bravo, né? Mas você está crescendo para que você fizer isso? Para aumentar a minha rentabilidade. Sabe, não precisa, mas a ganância extrapola o limite do razoável, do consciente, né? E aí, nesse caso, essa pessoa, quando ela fala isso, mas ela fala, não, mas aqui a gente é muito humano, a gente paga todos os direitos para as pessoas. Eu falo assim, puxa vida, é que é o mínimo que você tem que fazer, é a tua obrigação. Não coloque essa medalhinha porque não te corresponde, né? Assim, pagar todos os direitos trabalhistas da pessoa é o mínimo. A lei Tá te na obriga a lei, fazer né? isso, sabe? Não é que você é bonzinho, mas as pessoas, é porque, claro, como tem gente que nem isso faz, então ele considera que fazer o mínimo é o máximo. Não, é o mínimo, é o mínimo. Então, a gente, com essas pessoas que a gente costuma fazer, fala, não, excelente o que você faz, mas você poderia aumentar ainda mais a tua rentabilidade, você tem que entrar pela rentabilidade porque é a linguagem que ele entende. Só que para ser mais rentável, você tem que construir uma empresa humanizada. E está demonstrado que empresas humanizadas são mais rentáveis. Então entra por ali como complemento ao mundo maravilhoso que ele já acha que tem. E tem pessoas que no final a gente tem que entrar pelo outro lado, que já estão passando dificuldade, e falar, olha, e você está passando dificuldade por não ter um pensamento de acordo com a nossa realidade atual. Então, no final, a pessoa aprende ou pelo amor ou pela dor, ou eu aumentando a rentabilidade dele, ou evitando que ele desapareça, né? Que é um pouco do que você conta da Philip Morris, né? De quanto eles tiveram que Exato. mudar o posicionamento e que todo mundo ficou assim, falou, meu Deus. Eu sou da época que as caixinhas, que tinha o comercial do Camelo, que era super lifestyle, né? Que era quase um esporte você fumar, assim. Eu lembro da minha Exato. infância. E eu morava perto da Philip Morris em Curitiba. Então, é interessante ver quanta coisa mudou e quanto eles mudaram o posicionamento e o quanto hoje você olha para uma caixinha de cigarro, você não quer nem ver aquela imagem, dá repulsa, né? Exato. E assim, você é novinha, você não sabe, mas eu que tenho barba branca e tal, eu sou de uma época que eu esperava. Eu gosto de música, meu hobby é música, eu coleciono vinil, tá? Então, eu esperava ansiosamente, moleque, os comerciais da Hollywood,
porque tinha músicas muito legais, né? Mostravam esportes, associavam o cigarro ao esporte radical, ao ar livre e tal, e eram comerciais sensacionais. Quem é da minha geração vai lembrar, conhece. A Hollywood chegou a lançar disco, a Souza Cruz, que é a dona da Hollywood no Brasil e tal, chegou a lançar discos Hollywood, o sucesso, tinha volume 1 e volume 2, vinil e cassete, com as músicas que eles lançavam de rock progressivo, Journey, Kansas, então era muito legal. Então, assim, você falou, era muito bem visto, né? A minha mãe começou a fumar porque o meu pai ensinou a minha mãe a fumar porque ele achava charmoso, elegante uma mulher e transgressor uma mulher na década de 70 fumar, né? Então era uma coisa que se pregava. Hoje em dia já não faz mais sentido. Hoje em dia não faz mais sentido. A Coca-Cola tem investido muito dinheiro em comprar empresas de água, de suco, e está tentando entrar no setor do leite, porque as vendas estão baixando de Coca-Cola, porque as novas gerações já Faz tomam muito 5 menos. anos que eu não coloco uma gota de refrigerante na boca também. Então, no final, se a empresa não tem essa visão e não faz essa transformação, o mercado vai empurrar. Então, na empresa é top-down, os executivos têm que tomar essa decisão e permear isso e comprar essa ideia, mas se ele não fizer, o mercado vai fazer bottom-up. O mercado vai falar, a gente não aceita mais, estamos em outra pegada, e aí vão ter que correr atrás. É pelo amor ou pela dor, não tem jeito. E o legal é que você também traz um exemplo que traz quanto a gente mudou, e essas mudanças elas não começam só no board, elas começam na sociedade mesmo. Você faz ali a analogia dos jogos que a gente jogava antigamente, né? E aí eu falei, meu Deus, é verdade, né? Do banco imobiliário, Sim. que tinha isso do acúmulo, do ser egoísta, de eu preciso pegar Oscar Freire, a Faria Lima, tem que ser tudo meu. E do quanto. E eu vejo isso na minha filha, né? Ela tem 14 anos, ela joga Minecraft, ela ama, o negócio é colaborar, e o negócio é tentar ajudar o coleguinha que joga mal para que ele jogue bem, para que eles consigam atravessar e ir para o reino do outro e tudo mais. O que você acha que mudou no mindset? Você acha que isso contribui mesmo para cidadãos cada vez mais conscientes, né? Olha, como a gente mostra na Tecno-Humanização, no livro, tem lá o ciclo de transformação, e ele sempre começa na mudança de gerações, da mudança comportamental das novas gerações. E essas mudanças sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Por quê? Porque passa uma ou duas gerações de pessoas querendo obrigatoriamente ter, possuir imóveis, hipotecar a vida, né? Porque você faz uma hipoteca da casa, o financiamento da casa, você hipoteca a tua vida, 30, 40 anos nisso, e aí os filhos começam a ver como os pais têm que engolir sapo do chefe, porque tem a prestação da casa para pagar. Quando surge uma oportunidade, você mesmo trabalha com isso de geolocalização, e você mudaria, fala, minha casa está aqui. Fala, e daí? Né? Assim, mas tinha gente que, como minha casa está aqui, eu tenho que viver aqui. Você gosta daqui? Não. Já, você é feliz aqui? Já fui, mas agora não sou mais, mas eu tenho que viver aqui. Não, você não tem, né? Ou eu fui isso até aqui e agora eu não posso mudar, não posso mudar de Exato, profissão. exato. Então, os filhos começam a ver isso e automaticamente a próxima geração começa a falar, puxa vida, não sei se eu quero ficar preso num lugar, não sei se eu quero hipotecar a minha vida há 40 anos. Então, os erros da geração anterior vão moldando, ou o estilo de vida, não é nem erro, porque a gente fazia isso acreditando que era certo. Em um determinado momento foi. O que acontece é que não necessariamente isso vai ser certo para o resto da vida, porque todo o processo, de acordo com o primeiro, o, o, ali na tecnomanização, no Business Transformation, no módulo de Business Transformation, o primeiro princípio da tecnomanização diz que todo o processo, com o tempo, ele se deteriora e se desvia do propósito inicial. Então, o que era legal lá atrás foi se desvirtuando e chega um momento que deixa de ser. Então, as novas gerações vão vendo tudo aquilo e analisando, e falam, puxa vida, isso é legal, eu trago para mim, isso não é legal, eu não quero. E vai mudando. E a gente tem que acompanhar isso, né? Não é nem bom nem ruim, é assim. E aí você sabendo explorar isso a seu favor, você ganha uma vantagem competitiva enorme.
Não, tem até uma frase de Nietzsche que cabe muito bem, né? Que diz que não há fatos eternos, como também não há verdades absolutas. Então as coisas mudam, né? A verdade é uma questão de percepção, de momento, né? Exato, exato. E aí as empresas têm que entender isso. E aí a gente volta num ponto que você comentou, né? Daquelas pessoas que falam, pô, eu tenho experiência, eu sei tudo, eu já sei o que tenho que fazer. É tentar replicar modelos, né? Eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. E o Paulo Silvestre comentou no nosso bate-papo, ele falou assim, puxa vida, quando eu converso com alguns empresários, eles falam, mas por que eu preciso mudar o meu negócio? Se a vida toda eu fiz assim, eu falei, exatamente por isso você precisa mudar o seu negócio, porque era válido isso naquele momento, agora pode não ser. Eu cito no livro, antes as empresas morriam por falhar na parte operacional, na execução. Hoje empresas morrem, inclusive, executando com excelência o mesmo por muito tempo. Você se transforma ou você se transforma. Não, e tem algo muito legal, né? Quando eu vou atender alguma empresa para falar sobre a experiência do cliente, tem duas coisas que ficam muito claras. A primeira, ele quer saber quais são as métricas, o que ele faz, como ele vai medir aquilo. Não importa muito o que... Como eu vou medir, e acabam se adotando métricas da vaidade, né? Tem muita gente que adota o NPS para mostrar o quão bom, quão aceito ele é. E aí tem uma série de problemas que ele fala, não vamos perguntar para esse cliente, não. E aí tem a segunda coisa, tem muita empresa que não quer nem perguntar. Fala assim, não, vai que ele reclama. Como assim, né? Vai que ele não reclama. O problema é se ele não reclamar, porque aí quer dizer que ele foi embora. Exato. E aí me traz uma coisa, porque a gente fica com essa visão de números, não importa se são os números da felicidade, se são os números financeiros e tal. E eu li o livro pensando, tá, mas como é que eu meço se eu sou... E aí parece que você estava conversando comigo durante o livro. E eu me senti naquele jantar em que você estava com um rapaz, né? Conversando. Como é que eu sei se a minha empresa ela é consciente, né? E aí você colocou lá. Você quer saber a resposta? Manda aqui, né? E eu queria que você desse um spoiler, um pouquinho do spoiler de, como é que eu posso saber? Ou algumas formas diferentes do que você responderia aquela pergunta especificamente. É óbvio que a gente faz isso e as empresas precisam ter um retorno sobre esse tipo de forma de atuar, esse modelo, né, de atuar. Então, a rentabilidade, sem dúvida, tem que melhorar, e muitos outros indicadores, como o turnover tem que melhorar, a satisfação das pessoas, etc. Sim, é importante medir isso, mas quando você mede também, às vezes coisas intangíveis, e você põe o pé na tua empresa ou põe a cabeça no travesseiro e vai falar, que orgulho eu tenho do que eu estou fazendo, que impacto positivo. Quando você chora ao receber, eu digo chora porque eu sou chorão, quando você chora ao receber alguma mensagem, como eu já recebi de algum treinamento que a gente deu, eu falo assim, cara, essas coisas que você me falou e essas ferramentas que você me deu mudou a minha vida, olha, antes eu fazia de tal forma. Quando você se emociona com aquilo que você está fazendo e você vê um impacto real na vida das pessoas, é o momento que você fala, puxa vida, valeu a pena, e é esse o caminho que eu tenho que seguir. Quando você vê o impacto positivo da tua empresa, mas real, sem se enganar ou deixar se levar pelo ego, né, que você fala, puxa vida, eu conheço uma grande empresa, uma grande multinacional, que tem um modelo de certificação do seu canal de distribuição, dos seus parceiros, e para você ter lá o nível Gold e tal, você tem que fazer uma pesquisa de satisfação do cliente. E essa pesquisa, cansei de ver, participei disso, de pedir para os vendedores, eu era diretor comercial, senta com o cliente, como isso é um saco fazer, os clientes nunca gostam muito de fazer, principalmente da área técnica e tal, senta com ele e faz, e direciona. Então, todas as pesquisas saíam ótimas, e aí renovava-se o contrato, e todo mundo achava que estava maravilhoso, e não necessariamente. Eu conheço um diretor financeiro de uma grande multinacional que eu trabalhei na Europa,
que ele senta na reunião de grupo, ele dizia, bom, como a gente tem aqui uma análise 360, vocês têm que me avaliar, é o momento, abram os computadores, abram a pesquisa e respondam ali. E ele sentado na cabeceira da mesa, olhando todo mundo preencher. Cara, quem vai falar mal, mesmo ele não estava olhando a tua resposta, mas ele está do teu lado. E aí, claro, o cara era super bem valorado na pesquisa. Você perguntava fora da pesquisa para as pessoas, falavam, não é tanto isso, não gosto tanto, ou ele faz certas coisas e nunca aparecia essas coisas na pesquisa. Então, se você se deixa levar por essas métricas, pelo ego, você está morto. É um tiro no pé, é um tiro no pé. Então, precisam ter indicadores quantitativos? Sim, mas a gente coloca também os qualitativos nessa equação, porque a empresa precisa ter esses qualitativos de impacto real. E esses qualitativos estão dentro do que você chama lá do triple bottom line? Sim. A gente estabelece ali indicadores e métricas que a empresa tem que colocar dentro de cada um daqueles pilares, do impacto social, impacto ambiental, e o financeiro, sem dúvida, tem que ter, e esses a gente já conhece bem. Mas, inclusive, não vale, quando a gente implanta isso, a gente tem responsáveis por esses indicadores e por cada pilar desse, mas não é, olha, o diretor de RH, que já tem 1 milhão de coisas para fazer, ele dedica um tempinho do tempo dele, ele põe um estagiário para cuidar disso, ou uma pessoa da equipe dele, para uma vez por mês criar um comitêzinho ali e cuidar do impacto social. Não, não é isso. É realmente ter pessoas responsáveis por isso, para que isso funcione e ande, e isso tem que estar sincronizado, não é cada um olhar o seu, tem que olhar o conjunto, e esses indicadores precisam ser definidos. E ali tem os quantitativos e os qualitativos. E a empresa tem que, quando tomar uma decisão, ver qual é o impacto. Naquele modelo de Business Transformation Tecno-Humanizado, ali tem todos os direcionadores, lá embaixo tem o Triple Bottom Line. Então, ali quando a gente faz aquele exercício para levar a empresa de curar a dor para a causa da dor e ser tecno-humanizada, a gente coloca ali quais são os indicadores que a gente vai medir, e a empresa tem a responsabilidade, inclusive, a gente recomenda que seja público, que seja divulgado para todo mundo da empresa e fora da empresa. Uhum. Tem algo muito legal, né? Que tudo que a gente fala aqui, a gente acaba deixando mais de lado os hard skills. E tem um momento em que você fala muito disso, e isso foi um dos momentos mais mágicos para mim, tá? Durante a leitura. Porque a Forbes, eu falo muito, né, no nosso Instagram, no LinkedIn, sobre o quanto a Forbes fez uma pesquisa em 2017, já tem um tempo, mas lá em 2017 já dava um panorama de quais seriam os skills do profissional do futuro. E ele não disse se era empreendedor ou intraempreendedor, ou seja, era do profissional do futuro. E a maioria das características que ele mostra lá são autoconhecimento, comunicação efetiva, empatia, ou seja, soft skills, mas nesse livro você traz um conceito que inclusive divide com outro pensador aí também, que vocês ainda não se conhecem. Torço para que vocês se conheçam e consigam discutir a respeito um dia. Mas você fala sobre as deep skills, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é legal as pessoas terem essa visão de que é mais do que só soft skill, porque a gente quer abraçar a árvore, porque a gente é legal. É isso que faz com que mude, né? Como se fossem as raízes dessa árvore que a gente está falando aqui. Exato. Quando eu comecei a trabalhar também no mundo corporativo e comecei a pesquisar sobre isso, as pessoas falavam, eu mesmo, né? Eu sempre falei, eu sou de exatas, estudei tecnologia e eu queria, inclusive, estudar tecnologia para não ter que lidar com humanos, que eu me considerava um bicho do mato, é verdade. Quem diria, quem diria? Pois é, quem diria. No meu canal no meu site tem um vídeo do Awaken Talks, eu falo sobre isso, e aí eu não queria lidar com pessoas, porque eu me considerava muito ermitão, muito bicho do mato. Antissocial, minha esposa ficava brava quando falava isso e tal, com razão. E então,
eu venho desse mundo, e aí as pessoas, aconteceu agora, quando eu lancei o livro, depois, mas você é de exatas, escrevendo? É como assim, se você é de exatas, você não pode escrever porque isso é de humanas. Como a gente não é nenhuma coisa só, nem outra, né? A gente somos muitas coisas. Pode ter um peso maior aqui ou ali. E também, e assim as pessoas separavam soft skill e hard skill. Então tem pessoas que abraçam árvores e tem pessoas que são ali de Excel e só Quase que número e do tá bom. chicote, não é nem do Excel, é do Exato, é chicote. do chicote e tal. Então, no final eu acho que tem que haver um equilíbrio, sem dúvida, mas tudo isso, ele é guiado, na minha opinião, pelos deep skills. Ou ele deve ser guiado pelos deep skills, porque você pode usar o soft e o hard para o bem e para o mal. Você pode usar o soft e o hard skills para fazer coisas para si próprio ou para o coletivo. E isso que direciona é o que eu denominei de deep skills, e agora está sendo também utilizado recentemente por outra pessoa como real skills. Eu vou entrar em contato com ele também, eu quero bater esse papo com ele. Vamos ver se a gente consegue. Me chamou a atenção quando eu vi, eu falei, pô, que legal, está falando, mas há 2 anos aí a gente está trabalhando com esse conceito de deep skills, porque eu sempre fiz isso, né? Quando eu vou contratar uma pessoa, eu procuro, porque o soft skill, assim, o hard skill a pessoa aprende na universidade ou a gente dá um treinamento, isso é o mais fácil de conseguir. Por muito especialista que seja, é o mais fácil de conseguir. O soft skill, ele é um pouco mais complexo de conseguir, mas também se consegue. O deep skill são questão de valores, de propósito, é muito mais difícil você mexer ali, ou praticamente impossível em alguns casos. Então, eu tenho que me preocupar com esses, e ter pessoas honestas, honradas, positivas, conscientes na minha equipe, na minha empresa. O resto a gente consegue. O resto a gente faz. E mesmo que o resto não seja tão brilhante, se eu tenho essa base sólida, eu consigo construir uma boa equipe, uma boa empresa. Então, eu sempre me preocupei com isso e eu não sabia, porque e nem era consciente disso. Estudando nesse processo, eu coloquei a denominação de Deep Skills, mas isso para mim é chave em todos os meus projetos, nas empresas, nas equipes que eu liderei e tal, eu sempre olhei isso. Tá? Legal. Eu me lembro um episódio, né? Quando eu estava lendo, me lembrou muito quando eu virei líder, né, a primeira vez. Eu sempre disse, eu sou de humanas, ao contrário de você. Eu falei, eu sou de humanas, então o meu negócio é fazer as pesquisas. E eu fazia uma série de outras coisas que eram de exatas, mas eu ainda achava que aquilo estava dentro de humanas, né? Que era tabular, fazer a pesquisa metodológica para transformar aquilo em um evento e tudo mais. Até que determinado dia, o presidente da empresa onde eu trabalhava me chamou e disse, olha, Camila, eu vou contratar uma líder para ser a sua líder. E eu criei os processos, eu criei a área, eu falei, como assim vai contratar alguém para ser... Eu desenhei tudo e aí você vai contratar alguém? Fiquei muito brava, muito brava, muito brava. E ele ficou um pouco espantado, porque eu nunca tinha mostrado interesse em ser líder. E eu falei, me dá um final de semana que eu vou te apresentar uma proposta. Ele falou, tá bom. E eu me vi no primeiro momento da minha vida de que eu precisava pensar de um jeito mais exatas, né? Então eu fui lá, passei o final de semana, eu lembro que meu noivo estava pescando, né? Então a gente foi num pesqueiro, eu peguei um caderninho e comecei. Fulano de tal, qual vai ser a meta dessa pessoa? Mas, poxa, e aí eu comecei a pensar na pessoa, né? Porque eram os meus colegas, eram meus pares. Eu falei, não, ela não dá conta disso aqui. Mas fulano talvez dá. Então fui distribuindo como é que ia ser, quantas ligações cada um ia fazer por dia, sabe? Fui colocando as métricas bem maluca. Cheguei, apresentei, felizmente ele gostou do plano e ele me colocou como líder. E eu vi o peso da liderança. A liderança é uma posição solitária, porque você amacia a mensagem que vem de cima e tem que impulsionar para que as pessoas consigam fazer a coisa acontecer. Só que tudo isso começou a acontecer na minha vida porque eu quis, não foi algo que me foi presenteado. O meu líder não disse, olha, Camila, venha, faça isso, faça aquilo. Então, eu sempre fiquei pensando, talvez ele pudesse ter me desafiado. E eu penso que a liderança pode desafiar todo mundo para que entre nesse movimento de tecno-humanização. Como é que você enxerga isso? A boa liderança deve desafiar, né? Eu acho que é um dos papéis, porque no final, o ser humano
evolui através de desafios. Se ninguém promover, tem pessoas que se autodesafiam e falam, pô, eu vou fazer, né? Eu vou criar uma websérie durante a pandemia e fazer tudo online ao invés de gravar como eu fiz, ou escrever livro até o final do ano, vou lançar 2 mais. Tem outro para o ano que vem, que aí eu vou falar com você que talvez a gente possa fazer uma parceria. Então, tem pessoas que acabam se autodesafiando, mas normalmente é muito importante ser desafiado. Eu acho que é importante. E é papel do líder. Nesse caso, para o líder desafiar, ele tem que ser consciente da importância da tecnologia. Então, a gente tem que começar conscientizando esse líder que existe uma nova metodologia, até porque, e não tem por que ser verdade absoluta, não tem por que ser a única, a tecnologização não é uma receita de bolo, ela tem direcionadores e é um framework, e aí dentro a gente tem a flexibilidade de ajustar, mas é um caminho, é um dos caminhos que a gente pode usar para construir essa nova realidade, porque inevitavelmente, né, a gente não está vivendo, né, um novo momento, uma mudança, né, uma era de mudanças, né, a gente está vivendo uma mudança de era, e isso com muita tecnologia, com a velocidade que as coisas estão indo, com a pandemia que deu uma mudada também na forma das pessoas pensarem, tudo isso são equações, são variáveis novas nessa equação, e se a gente não souber tratar isso, vai ser difícil. E tentar tratar essas coisas novas com os modelos antigos, a probabilidade de não dar certo é alta. Né? Einstein já dizia, pô, é absurdo você, ele dizia uma palavra mais forte ainda, que eu considerava que era estúpido, que você fazer, tentar, ou esperar novos resultados fazendo o mesmo. Então, usar as mesmas ferramentas e fazer o mesmo que eu fazia há 20 anos, há 10 anos, para essa nova realidade que a gente está vivendo, eu acho que é pouco provável que funcione. E a tua mentalidade sendo a mesma, não vai funcionar com certeza. Então, a gente precisa usar novas ferramentas e mudar a mentalidade, fazer as coisas diferentes. E a tecnologização se propõe a isso. A gente tem que começar por esse líder, e ele vai desafiar depois a organização, e a gente vai ajudá-la a desafiar o resto da organização a fazer essa transformação. Sensacional, sensacional. Vou fazer uma pergunta que ela já não tem mais cunho dentro do livro, mas ela tem a ver sobre o livro. Quando você traz conceitos densos, complexos, do jeito que você explica, tá muito claro, é muito legal, tem QR Code, gente, quem estiver assistindo aí, leia o livro que vale muito a pena, que leva para vídeos, que traz uma provocação, um call to action ali, então tá muito legal, tá uma leitura que você faz em, né, sei lá, 3 dias você consegue com bastante folga, né, ele é empolgante. Mas eu imagino que para quem está escrevendo, você fica na dúvida, que referências eu coloco? Porque tem tantas. Né, você dava um exemplo, colocava uma frase, eu pensava em outras 10, eu falava, talvez tenha passado pela mente dele colocar isso, mas a gente tem que filtrar. Eu queria fazer 2 perguntas, né? A primeira, como é que você fez esse filtro? Como é que você foi pensando, né, no que colocar, não queiram colocar? E o segundo em algum momento você pensou em desistir, falando assim, cara, isso é complexo demais para explicar para alguém? Deixa para lá, vai. Porque o Walt Disney dizia, né, que a diferença entre o chegar no sucesso e o fracassar é o não desistir. Em algum momento você pensou, cansei, e aí teve que chegar a sua esposa, que eu chorei com a abertura, tá? Chorei porque eu vi que você agradeceu as pessoas que você ama, e foi uma declaração de amor. Se eu sou a sua esposa, eu caso de novo, assim, foi lindo demais. Então conta pra gente como é que foi esse processo de escrever o livro. Vou começar pelo final. Não, nunca pensei em desistir de escrever o livro, né? O livro foi engraçado, porque o que está ali no livro é algo que eu fui construindo nos workshops, nos treinamentos, nas palestras, nos projetos, nas empresas, nas conversas com executivos. Então, chegou um momento que eu disse para minha esposa, eu vou escrever um livro. Ela olhou, ok. Ela já passou da fase... Plantar uma árvore, ter um cachorro, pensou que era meta normal. Depois de tantos anos juntos, a gente está há 27 anos juntos,
Na verdade, a gente fez 28 e mais 5 de namoro, são 33 anos juntos. Uau! Depois de 33 anos juntos, ela já não se assusta com as barbaridades que eu falo. Semana passada eu falei, até o final do ano eu vou lançar outros 2 livros, ela olhou e falou, ok. Eu falei, assim, é como você não dá valor ao que eu faço, né? Ela falou, não, é que eu já... Qualquer barbaridade que você me fala, eu já não duvido, porque eu sei que você vai fazer, então, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas então, quando eu disse que ia escrever o livro já estava escrito na minha cabeça, eu já tinha ele na cabeça. Foi pôr no papel, mas aí o que está na cabeça e o que você leva para palestra, o que você leva para cursos e tal, a estrutura é diferente, a narrativa é diferente, então foi adaptar para um livro, mas o conceito, a ideia já estava pronto na cabeça. Então, foi um processo diferente, por ser de exatas, eu até consigo escrever, eu tenho facilidade, como eu já estou há 2 anos e meio escrevendo um artigo por semana, mínimo, tem semanas de 2 artigos, então eu já perdi o medo da folha em branco, de sentar e escrever, não é fácil para muita gente se olhar a folha em branco, todo mundo é bom para criticar um texto, para ler e falar assim, gostei, não gostei, tá bom, não tá bom, faria de outra forma, então, mas se você dá uma folha em branco para a pessoa, para ela começar, a maioria das pessoas travam. Então, eu sentei e comecei a escrever, eu trabalhava ainda no mundo corporativo, depois eu tive que parar um pouquinho, porque eu saí do mundo corporativo e me dediquei somente à minha empresa, e aí eu tive que fazer as coisas acontecerem mais rápido, para ter receita e tal. Então, quando eu retomei, eu tive que ajustar alguns exemplos, porque já isso é muito volátil. Daqui 3 anos, quando a gente lê esse livro, eu falo, puxa vida, alguns desses exemplos já faz parte do dia a dia e deixaram de ser impactantes, né? Eu ajustei, então não foi um processo que em nenhum momento eu pensei em desistir de escrever o livro. Agora, escolher as coisas que colocar, sim. Foi um processo complexo, porque tinha muitos exemplos, muitas coisas para falar, e a dúvida foi, me aprofundo em cada uma delas, aí vai ficar um livro de 800 páginas denso, que bom, ninguém lê, me aprofundo em cada direcionador, ou falo superficialmente, e aí a decisão foi de escrever um livro que é Introdução à Tecno-Humanização, né? Aqui exato, aqui está, introdução à tecno-humanização. Então, fazia a introdução de dar a pincel, ela falou assim, esse é o marco, esse é o framework. Agora, vamos lançar outro livro onde a gente vai começar a se aprofundar em cada ferramenta. Então, vai se aprofundar no modelo de análise de impacto da tecnologia, no modelo de business transformation. A gente faz isso nos cursos também, a pessoa vai e faz a prática de como usar a ferramenta. A gente vai lançar um livro, por exemplo, se aprofundando em cada direcionador. Então, vai ser um livro um pouco maior, mais profundo. Então, quando eu falo do direcionador de agilidade, a gente tem que falar de métodos ágeis, de como fazer, de como implantar. Então, a gente vai se aprofundar. E aí eu tomei a decisão de separar, porque senão ia ficar um único livro gigantesco. Eu imaginei, porque quando eu vejo os canvas, eu falo, tá, mas e isso, como é que eu preencho, como é que eu faço e tal? Eu falei, tem coisa nova no ar aí, certeza. Tem. Se a gente tivesse colocado tudo, todos os detalhes e tal, ia ficar muito longo, muito extenso. A ideia, aí eu tomei a decisão de falar, não, eu vou fazer a introdução, puxa vida, faz sentido para mim? Legal, então agora mergulha, vamos nos aprofundar. Legal. Uma coisa que, né, já para a gente finalizar, para não tomar demais o seu tempo também, mas assim, tá incrível. Eu sempre eu tinha o papel de fazer a curadoria para os palestrantes que iam para os eventos. E para mim era muito claro o quanto patrocinadores de eventos faziam jabá e era horrível. A audiência sempre votou muito mal, o índice de satisfação era muito baixo com relação às palestras onde a pessoa falava, deixa eu mostrar aqui meu produto. Por mais genial que a ideia seja, por exemplo, falar de tecno-humanização e chegar mostrando as ferramentas, a pessoa vai dizer, ai que chato, ai que não quero nem saber. E eu acho que você faz a introdução muito bem e no meio eu percebo que você começa a apresentar a empresa, começa a apresentar a metodologia e eu nem senti
De repente eu estava dentro, né? Eu falei, caramba, que negócio legal. Fala um pouquinho sobre o que vocês fazem, né? Faz o processo completo ali, faz full service de ajudar nesse aculturamento, não faz? O que vocês oferecem? A BNSK, ela é uma plataforma de conhecimento, então a gente oferece desde palestras que servem para poder despertar a curiosidade sobre uma visão que nós temos, sobre a metodologia, treinamentos, workshops em company, etc. E a gente tem produtos complementares, como um livro, um espetáculo teatral. Nós temos um espetáculo teatral da tecnomanização. Agora eu terminei de escrever um roteiro e a gente está tentando viabilizar um curta-metragem sobre a tecnomanização. Na verdade, não sobre a tecnomanização, é sobre o conceito de aprender a criar riqueza sem gerar miséria. Então, um roteiro bem legal. Então, tem produtos complementares para mostrar e conscientizar, e a consultoria ou mentoria que a gente dá para ajudar as empresas nesse processo. Quando a empresa fala, pô, gostei, eu vou fazer, ok, faz o treinamento, se apropria da metodologia e implanta. Eu costumo dizer que não é tão simples, mesmo tendo esse conhecimento, porque assim, fazer uma aula de balé não te converte em professor de balé, né? Ou uma aula de guitarra não vai te converter num grande guitarrista. Depende do teu background, se você já toca vários instrumentos, se você tem um ouvido absoluto, se você tem facilidade para música, você faz poucas aulas e pode ser um bom músico, porque você já tem um background. Agora, se você não tem nenhum background, fazendo o treinamento, você não consegue implantar. Você é consciente dos benefícios que aquilo pode trazer, você não é capaz de implantar. E aí a gente ajuda. Então, a gente vai na empresa, faz o assessment da empresa para ver onde ela está hoje, onde ela deveria estar, e traça todo o plano e executa esse plano. Então, a gente pode fazer desde simplesmente o awakening aqui para despertar até a implantação. E que tamanhos de empresa? Porque eu sempre vejo que tem empreendedor com síndrome do impostor, dizendo, não, isso não é para mim, isso não é para minha empresa, porque eu faturo poucos milhões aqui ao ano. E tem empresa muito grande que diz, não, mas eu já sou demais, que, né, o que a gente falou aqui várias vezes. Que empresas se adequam à tecno-humanização, ou para todos, enfim? Olha, mais que tamanho de empresa, tem uma característica que é super importante. As empresas que têm maior autonomia de mudança, ou seja, empresa de dono, empresas nacionais, ou mesmo que sejam multinacionais, mas que tenham autonomia de transformação aqui, são as mais fáceis de trabalhar, porque a gente já trabalhou em grandes empresas ou empresas não tão grandes aqui, mas globalmente eram grandes, e chegar em determinados momentos do processo e falar assim, a gente adoraria fazer essa parte, mas não podemos porque globalmente não nos permite, porque globalmente entendem de outra forma ou exigem que seja de outra maneira. E aí fica pela metade. Então a gente prefere às vezes empresas menores que não precisam ter grife, ter nomes, ser super mega globais, mas que possam fazer o processo de transformação. Outra coisa também que a gente vê é que não precisa fazer a transformação da empresa toda de uma vez, inclusive nem é recomendável. A gente às vezes começa por uma área, por um departamento, por um segmento e vai ampliando até fazer a transformação da empresa como um todo. A gente pode dizer que a gente vai fazendo MVPs? Sim. Tá. E então, pode ser em empresas, a gente já trabalhou com empresas que faturavam 15 milhões ao ano, que comparado com empresas que faturam bilhões, que a gente já trabalhou também, pequenininha, minúscula, mas que foi super gostoso. Então não tem esse problema de que, eu sou pequeno, não serve para mim. Serve sim. Eu acho que para fazer a coisa certa, para ser consciente e humanizado, para aumentar a tua rentabilidade, não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Última pergunta, Márcio. Vamos lá. Quando a gente faz um negócio desse tamanho, eu digo porque eu estou fazendo Business on the Road e ele é um bichão, quando eu vou explicar para alguém, eu já penso assim, olha, eu adequei meu pitch, que era de 40 minutos para 5, né, porque eu sei que você tem que ter um elevator pitch, mas que a gente quer mais. Eu tenho planos para os meus 60, 70 anos de vida, assim, falando, olha, eu quero isso, mais isso, mais isso. A gente tem as metas e depois que a gente chegar lá, né, a gente quer mais coisas, a gente quer fazer novas coisas.
Quais são seus sonhos daqui para frente, né? Pô, legal atender, tem um número mágico. Qual é o seu sonho? O que te move, além de, poxa, escrevi, disseminei, pessoas vão ver, vão ler, vão adotar e tal. Mas qual é o seu grande sonho? Meu grande sonho é conseguir, pode parecer utópico, mas conseguir levar a tecnologização para o maior número de pessoas possível. E eu não quantifiquei isso, não coloquei. Não... 1 milhão É de pessoas? importante, Não, não tem. exatamente. Eu vou colocar numa tábua 1 milhão de pessoas, impactar 1 milhão Achei de que estava ali na pessoas e tal. visão, né? Tipo, olha, a visão é essa É, aqui. não, mas a gente tem muitos projetos. Final de semana retrasado, eu estava terminando de preparar o planejamento do lançamento desse livro e do nada sentei e fiz um roadmap de nos próximos 2 anos e meio lançar 6 livros mais. Aí eu falei para minha equipe, isso foi num domingo, na segunda de manhã na reunião, falei, olha pessoal, a gente vai lançar 6 livros mais. Falou, oi? Assim, a gente não lançou o E... primeiro, vai lançar daqui 2 semanas e meio o primeiro. Dá para fazer o favor de, né? Mas que eu via tão claro, alguns vão ser em coautoria, senão é impossível, e eu acredito na coautoria e na colaboração. Outros vão ser sozinhos, um deles já está escrito, que é da série do Matuto Corporativo. Esse Matuto, você falou aqui, é você? O Matuto é um personagem de uma série muito interessante, que eu tenho me divertido muito escrevendo. Mas esse Matuto, tem muitos Matutos por aí, tem muitos Matutos, que é uma série que eu tenho me divertido muito, tá dando muito prazer em escrever, eu publico todo sábado no LinkedIn e no meu blog, e a primeira temporada já está terminada, ainda não está 100% publicada, já publiquei 14 artigos e tem 18, a primeira temporada, e essa primeira temporada vai virar um livro em quadrinhos. Que legal. Matuto vai ser em formato quadrinhos, mas vai ter a colaboração de executivos também que vão responder às reflexões e questionamentos do Matuto. Eu quero que cada episódio um executivo responda às provocações ali do Matuto. Então ele está praticamente escrito, agora eu tenho que fazer a produção, tem outro livro que eu vou escrever que ele vai ajudar nesse processo de conscientização. Basicamente o que a gente vai fazer esse em coautoria, nós pegamos um jornalista, pesquisador, historiador e economista, então tem uma equipe aqui que trabalha nesse primeiro pilar, que vai mostrar assim, o que aconteceu, o aumento de humanização e crescimento econômico pós-pandemias na história. Então, é uma parte histórica, então, após gripe espanhola, e não só pandemias, mas também outros eventos de alto impacto, guerras e tal, porque existe, né, estudos que mostram que pós-eventos de alto impacto, a gente aumenta a humanização, aumenta a esperança, e essa esperança gera uma força interior na gente de construir novas coisas, ou de reconstruir tudo aquilo que foi dizimado por esses grandes eventos. Isso acontece na vida privada também, né? Quando a gente... Pessoas que têm um infarto, tomam um susto e falam, opa, preciso mudar de vida, preciso fazer outras coisas, começar a fazer coisas que eu estava postergando, etc. Então, no final, isso acontece, e no coletivo também. Então, a gente vai mostrar isso historicamente, com dados, com estudos. Depois, um neurocientista vai explicar por que isso acontece no nosso cérebro em eventos de alto impacto, por que isso acontece. E se isso já aconteceu em todos os grandes eventos, isso tem uma explicação neurocientífica, e está demonstrado o que acontece, significa que vai acontecer agora também. Pós-pandemia, aumenta-se a humanização e vai haver um aumento de determinados indicadores. Se aumenta a humanização das pessoas, as empresas vão ter que se humanizar para atender esse novo público. E, coincidentemente, a gente tem uma metodologia que ajuda as empresas a se adaptarem a esse novo público mais humanizado. Então, esse também vai sair. Então, tem muitos projetos, tem o curta-metragem, a gente agora está conversando com uma universidade para lançar o MBA da Tecnohumanização.
Tem bastante coisa pela frente. E o meu sonho é conseguir continuar vivendo disso, levando essa mensagem, que para mim é muito mais que um negócio. É óbvio que eu quero ganhar dinheiro com isso, sim, e eu acho que não tem nenhum mal nisso, mas é continuar vivendo disso. Sabe que eu tenho, há uns anos atrás, eu tinha como fundo de tela do meu computador, isso já é meio doentio, um poema de um poeta, de um escritor espanhol, onde, resumindo, estava em espanhol e tal, quando eu morava lá, resumindo, ele dizia que, puxa, eu comecei a vida com muita força, tinha muitos sonhos, muitos planos, mas que no final as coisas não aconteceram e o que restou foi só a nostalgia por não ter conseguido. Era muito triste um poema, e eu morria de medo que isso acontecesse, eu morro de medo que isso acontecesse. Então, eu faço muita coisa, eu sou muito ativo, eu faço e faço e faço. Acertando ou errando, eu faço. Sempre procuro fazer as coisas, e o meu único sonho é continuar fazendo e levando a tecnomanização para as pessoas. Depois, os resultados e as formas e os formatos e tal vão acontecendo. Que legal, que legal. Bom, quero reforçar o agradecimento por ter tido a oportunidade de ler em primeiríssima mão, de poder divulgar para várias pessoas. Conta comigo nessa disseminação do conceito, acho que faz total sentido. E cada vez mais, acho que não existe um mundo sem pensar na tecno-humanização mais, acho que é um caminho sem volta, a não ser que, sei lá, a gente seja extinto, tipo dinossauros, né? Alguma coisa muito surreal. E tem uma frase que eu sempre gosto de presentear as pessoas com frases, né? E eu gosto de trazer essa que é o meu mantra, essa é a minha... o meu sonho também saiu de uma inquietação, né, de observar o movimento dos migrantes, do quanto os migrantes muitas vezes vão em busca de um sonho, de uma oportunidade, e acabam, como eles não se prepararam com soft skills, eles não estão prontos para resiliência, não estão prontos para se conhecer, para saber onde estão indo, acabam meio conto da Alice, né, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, tudo que eu li fez muito sentido. E essa frase, ela fala muito sobre a vida, né? Acho que para todo mundo. É uma frase de Arthur Schopenhauer que diz o seguinte: o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todos veem. Todo mundo vê que a tecnologia está chegando para melhorar a nossa vida, para otimizar processos, serviços. Todo mundo vê que o humano está cada vez mais vulnerável e precisa de outros humanos cuidando uns dos outros, né? Precisa das coisas acontecendo. Todo mundo vê que o mundo tem grandes transformações. Eu tenho uma filha de 14 anos, e o que você falou do jantar aí é muito importante, porque é o momento em que eu me conecto com ela e eu aprendo muita coisa. Eu saio de lá falando, caramba, tem uma outra frase que eu adoro dizer aqui, né? Que é, ninguém é tão ignorante a ponto de não ter nada para compartilhar, e nem tão genial que não tenha nada para aprender. Então eu falo, naquele momento em que eu sento com ela, eu me dispo de todo o meu conhecimento, de todos os meus... Eu sou lifelong learner, acho que é um pouco assim como você. Então eu me dispo daquilo e falo, deixa eu ver como é que ela pensa, deixa eu ver a cabeça dela, as cognições, as pessoas, né? E ontem eu estava até vendo num jornal algo interessante de que a fase da adolescência é uma fase muito importante que a gente começa a fazer as conexões externas. E eles não têm esse momento porque nós estamos em uma pandemia. Então, como é que será que vai ficar a cabeça deles? Como é que será que a gente vai ter que se adaptar para isso? Então, eu quero finalizar com essa frase de Arthur Schopenhauer te agradecendo, porque eu li muitas obviedades, mas eram coisas, formas diferentes de ver a vida. Eu acho que mais pessoas deveriam se abrir para isso. Só ler o livro sem nenhum pré-julgamento, do tipo, o que está certo, o que está errado. Deixa eu ler, deixa eu tentar entender, conectar as ideias. Então, te agradeço demais, te parabenizo você, a sua história, a sua família. Acho que foi muito bonito o que você fez, o que você escreveu. E espero ver tudo isso ganhando força, ganhando vida, né? As peças, eu acho que é uma grande sacada. Sou muito fã do edutainment, né? Que é a educação ali com entretenimento. E acho que a gente absorve melhor, porque traz num lugar de fala que você não sabe se você está se divertindo ou aprendendo. E ninguém diz que as duas coisas deveriam ser uma coisa ou outra, né? Igual o ser humano. Não tem que ser hard, não tem que ser soft. Você pode curtir, aprender de um jeito divertido, né? Telecurso 2000, eu assistia. E eu lembro que eu aprendia porque trazia historinhas. Então, por que a gente tem que largar isso para ser o cara sisudo, para ser o cara o que eu chamo de business ace, né? Meu primeiro ano em São Paulo foi horrível, foi terrível, porque todo mundo falava business ace comigo, C-level, workflow, business partner, e eu pensando, meu Deus, do que eles estão falando? Então, da gente ser mais empático uns com os outros para a gente conseguir evoluir, e você mudou muito a minha vida com esse livro. Então, gratidão, viu, Márcia?
Eu que te agradeço, eu agradeço muito o seu tempo, a sua dedicação, você ter dedicado, investido tempo em ler as coisas que a gente colocou aqui. Agradeço esse nosso bate-papo, teremos outro no seu perfil do Instagram, ao vivo, uma live amanhã à noite, né? Vai ser dia 29 às 18. Exatamente, no Business on the Road. No Business on the Road, eu vou deixar teu perfil aqui na descrição do vídeo, o teu LinkedIn e outras redes, o teu Instagram, os 2 Instagrams que você tem, eu vou deixar tudo aqui no perfil. Quem se interessou e gostou do livro, a gente também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa loja, já está em pré-venda, portanto, você pode adquirir na pré-venda, e dia 6 de maio sai a venda o livro, tanto na nossa loja, nosso site, vou deixar o link aqui, loja.bensco.net, ou na Amazon, tá? Super obrigado, nos vemos dia 29 às 6 da tarde, live no teu perfil, no teu Instagram, e vamos continuar próximos, trocando ideias, informações, agora que a gente se encontrou, a gente se conheceu, para fazer coisas juntos e levar a tecnomanização e levar também o teu trabalho para o maior número de pessoas possível. Perfeito. E como diz o provérbio africano, né? Se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai junto. Então, obrigado, gratidão. Legal.